pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero te oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com seu sangue remidor. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor, aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero te oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com seu sangue remidor. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero te oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. O Senhor pode estar preparando o teu coração para receber da tua palavra nessa manhã? Renova-me, Senhor.
já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Vamos orar. Deus amado, abençoa agora quando vamos ouvir da Tua palavra. Permita que no nosso coração seja encontrada a boa terra, para que a Tua palavra, Senhor, seja semeada, ela germine e ela produza frutos que agradem a Ti e que sejam um bom testemunho para as pessoas que estão ao nosso redor. Que a Tua palavra nesta manhã, Senhor, como em todo o tempo da nossa vida, seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, por gentileza. Nós estamos, então, aqui com essa pregação da palavra de Deus sendo divulgada também a outras pessoas queridas que não estão aqui, por isso que Deus abençoe a vocês, assim como esteja abençoando a cada um de nós, a cada uma de nós. Eu quero começar essa pregação de hoje com uma pergunta. E é claro que você pode dizer, mas eu não estava aqui. Mas de uma certa forma posso arriscar dizer, com algumas exceções, é claro, que de alguma forma você ouviu para responder essa pergunta, porque está gravado lá. Então, se você acompanhou mesmo não estando aqui a pregação de domingo passado, você vai poder então ter chance de responder essa pergunta. Quem é aqui que se lembra da palavra de pregação do último domingo? Do último culto. Não é do ano passado, tá? Do último culto. Do último domingo. Deu para aquecer um pouquinho os neurônios? A nossa mente? A água da vida. Ok? E quem é essa água da vida? Jesus. Às vezes a gente acha assim, algumas perguntas meio óbvias, né, para aqueles que conhecem da palavra, mas são perguntas que precisam ser colocadas, ser bem estabelecidas, para que também seja bem colocada a resposta, para que fique bem estabelecida a resposta. Pois bem, a palavra da pregação do último culto, da pregação passada, foi a palavra que Jesus disse à mulher samaritana, lá naquele poço onde ela foi buscar água, nos primeiros versos do capítulo 4 de João,
do Evangelho de João: quem beber desta água, referindo-se ao poço onde a mulher buscava água, terá sede. Assim como acontece conosco. Nós bebemos água e logo em seguida nós sentimos a sensação da sede. Especialmente quando está quente, quando a gente come algo mais salgado, algo mais temperado. Jesus estava dizendo isso para a mulher. Mas, e essa é a questão mais importante daquela palavra, daquela pregação: quem beber da água que eu, Jesus falando de si, lhe der, nunca mais terá sede. Se eu pudesse aqui transformar as minhas palavras em palavras diferentes, sairia aqui da minha boca uma frase agora com letra maiúscula. Ou seja, aquela que beber da água que Jesus dá, que Jesus oferece, que Jesus disponibiliza, que Jesus alcança, jamais terá sede. Vai voltar ao poço para pegar outra água, vai voltar à torneira para pegar outra água, vai abrir a geladeira para pegar uma outra água mais geladinha, mas a água é essa que Jesus está dizendo, a água para a salvação, a água para o sentido verdadeiro da vida, a água que nos dá garantia de que nós não vivemos por um viver apenas neste mundo, mas nós vivemos com a perspectiva da eternidade. Essa jamais permitirá que volte a sede à nossa alma, ao nosso coração. Jesus diz assim: a água que eu lhe der, essa foi a palavra da pregação passada, se tornará nessa pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha a grandeza disso. Essa água que eu estou dando, que a pessoa bebe, vai se tornar uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ela vai começar aqui a fazer o seu efeito, ela vai começar aqui a trazer essa sensação de estarmos saciados, porque nós contamos com a presença de Jesus, mesmo diante dos problemas, mesmo diante da morte, mesmo diante da tragédia. E ela ainda vai jorrar, ela ainda vai se transformar em muito maior quantidade para a eternidade. E o que é a eternidade? Segundo o conceito bíblico, o lugar onde nós estaremos na presença de Deus, na presença do Pai. Lá onde nós faremos aquele culto que nunca mais terminará, onde nós adoraremos de um jeito que nunca mais terminará. Você imagina isso algumas vezes? Você para pensar como é que isso vai ser, como é que isso vai acontecer, a grandeza disso, que não tem com certeza palavras que dão o sentido exato. Por quê? Porque está além da nossa compreensão, está além da nossa capacidade de raciocínio, está além da nossa capacidade intelectual. E Jesus está disponibilizando, Jesus está dizendo: eu tenho isso. Eu quero ser isso para ti, eu quero tornar isso na tua vida. Conversando com um irmão querido essa semana, ele até está aqui entre nós, ele alertou de uma coisa muito interessante, que para acontecer isso nós precisamos duas coisas. Uma foi muito bem colocada na pregação passada: nós precisamos beber dessa água. Nós precisamos tomar atitude para com essa água. E a segunda questão muito importante, que talvez não tenha ficado tão explícito, mas que faz parte dessa pregação, é: isso tem que ser de forma pessoal. Isso tem que ser de forma individual. Não tem como dizer: ó, eu estou com sede, vai lá e toma água por mim. Né? Não é assim que a gente diz: ora por mim. Não, eu oro contigo, tu tem que orar também. Eu estou com sede, eu tenho que beber água. Eu posso até pedir para alguém trazer um copo de água até mim. Eu posso pedir para alguém trazer uma jarra de água até mim. Eu posso pedir para alguém trazer um balde de água para mim. Mas eu preciso beber.
eu preciso tomar atitude diante dessa situação na qual eu me encontro. Então, resumindo, Jesus se oferece, eu preciso tomar, eu preciso receber isso na minha vida, e isso precisa ser de uma forma muito pessoal, muito individual, isso precisa ser algo de cada um de nós, onde um não pode fazer para o outro a decisão final. Nós podemos orar por alguém, nós podemos orar com alguém, nós podemos clamar por uma pessoa, mas ela vai ter que tomar a sua decisão, porque isso é uma liberdade que o Senhor nos tem dado. Por isso, amados, eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia em João, Evangelho de João, o 4º Evangelho do Novo Testamento. Eu vejo aqui alguns confirmandos e alguns confirmados, e a gente muito estuda essa questão da ordem dos livros, né? O 4º livro do Novo Testamento, Evangelho de João, o capítulo 6, o versículo 35 somente. João, capítulo 6, versículo 35. João 6, 35. E o que diz lá? Jesus falando: eu sou o pão da vida. Aquela que vem a mim nunca terá fome. Jesus dizendo na primeira parte desse verso: eu sou o pão da vida. Aquele e aquela que vem a mim nunca terá fome. O que a gente percebe nisso? Duas passagens bíblicas, João 4, de domingo passado, da pregação passada, e agora João 6, que falam das necessidades mais básicas e mais necessárias do ser humano. E quais são essas necessidades? A água e o pão. A água e o pão. Imagine o que seria de nós se não tivéssemos água para beber. E por isso é importante nós cuidarmos desse planeta como obra de Deus, porque existem muitas ameaças quanto a isso para o futuro. E se nós não tivéssemos pão para comer, que inclusive uma das notícias tristes desse momento que nós estamos vivendo, e a perspectiva para o futuro é de que poderá aumentar ainda mais a pobreza, não só no nosso país, mas nesse planeta. E a pobreza no sentido de pessoas não terem o que comer. Que é algo que, tomara, nenhum de nós tenha passado aqui na sua vida. Já passamos dificuldade. Eu lembro em casa com meus pais, tivemos alguns momentos de vacas muito magras. Mas nunca deixamos de ter pão sobre a mesa, mesmo que fosse um pão já meio ultrapassado. E aqui, essas duas passagens, João 4, domingo passado, João 6, hoje, estão falando da água e do pão. A água que precisamos para a nossa vida física, também espiritual, e o pão que nós precisamos para a nossa vida física e também espiritual. Porque se nós não tivéssemos esses dois elementos à nossa disposição, por mais capazes que sejamos, por mais saúde que tivéssemos, que é uma coisa também questionável, porque vai chegar uma hora que até a saúde não vai mais existir, nós morreríamos. Nós chegaríamos ao fim, não tem como viver de outra forma. São necessidades, são questões importantes para o ser humano, toda a criação, mas especialmente para o ser humano. E Jesus aqui está dizendo: eu sou a água, domingo passado, e hoje ele está dizendo: eu sou o pão. Aquele que bebe de mim nunca mais terá sede, aquele que come de mim nunca mais terá fome.
Ou seja, Jesus está tão preocupado com a vida física, por isso ele não cancela a vinda daquela mulher, ela, ao poço, ele deixa ela levar a água que ela tinha que levar, isso era necessário, e ele não deixa de dar pão às pessoas. A gente tem isso na própria multiplicação que ele faz e transforma pães em comida para a multidão. Mas Jesus se preocupa muito. E essa é a preocupação primeira de Deus ao nos colocar diante dele com vida, que é a nossa sede e a nossa fome espiritual. Por isso, meus amados, uma segunda pergunta. Adianta nós sabermos que Jesus é a água que mata a sede, ou que sacia a sede, e o pão que mata, que elimina a fome? Essa pergunta é importante. Faça ela para ti. Adianta para nós, adianta para mim saber que a água mata a sede e o pão mata a fome? Não. Não adianta. Por mais importante que seja saber disso, não adianta. Por quê? Porque se nós quisermos viver, é necessário beber e é necessário comer dessa água e desse pão, a fim de que eles façam a sua função na nossa vida, tanto física como espiritual. E isso precisa ser de forma pessoal, de forma individual, onde cada um de nós, cada uma de nós precisa chegar diante, precisa receber do Senhor aquilo que está sendo oferecido. Não podemos fazer, felizmente ou infelizmente, pelos outros, porque seria como que nós obrigássemos alguém a fazer algo que nós, com liberdade, somos convidados a fazer. E os outros não podem fazer por nós. Por mais que eles nos amem, se eles fizessem assim, eles estariam nos forçando a uma coisa que eles tiveram liberdade de fazer e que por isso nós precisamos ter liberdade de escolher. Se nós olharmos o texto aqui no Evangelho de João, capítulo 6, no seu entorno, e eu vou convidar que você então faça isso em casa, com mais detalhes, lendo todo o capítulo 6, porque todo o capítulo 6 é muito interessante, é muito importante, nós vamos perceber que Jesus estava incomodado com o fato de que as pessoas se mostravam muito mais interessadas com as vantagens recebidas do que com o comprometimento com aquele que as abençoava. Gente, eu não estou falando de uma coisa atual, que está muito acontecendo ao nosso redor. Eu estou falando de algo que já acontecia lá atrás. Pessoas que se mostravam muito mais interessadas com as vantagens recebidas do que com o comprometimento para com aquele que as abençoava. Jesus estava incomodado com isso. Ele também se incomodava com algumas coisas no ser homem dele, no ser humano, enquanto ele estava aqui entre nós, como aquele que trazia a mensagem da salvação. Nos versos 26 e 27 de João 6, nós lemos: vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ora, ele diz, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Ou seja, Jesus aqui, além de estar incomodado, ele estava revelando uma desaprovação a uma atitude que não era para ser a primeira. Não era para ser a mais importante, não era para ser a mais destacada. Mas que precisava vir como consequência, sim, daquilo que era mais importante. O que é mais importante? Deus no nosso coração. Jesus na nossa vida. O Espírito Santo no nosso dia a dia.
Lembro daquela palavra que Jesus diz lá em João, quando ele diz assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus não está eliminando o valor do pão físico, o pão material, o pão das coisas que nós precisamos no dia a dia da nossa vida, mas ele está alertando que nós precisamos da sua palavra, que nós precisamos do seu alimento, que nós precisamos da sua presença. Ele está dizendo a mesma coisa aqui, ele está dizendo na mesma direção, vocês estão aqui apenas por aquilo que eu estou oferecendo, e vai terminar logo, logo, daqui a pouco vocês estão com fome de novo, mas o que vocês devem procurar, o que vocês devem se esforçar, o que vocês devem, inclusive, trabalhar é pelas coisas que são eternas, aquelas que não deixam que retorne mais aquilo que estava antes. Não é assim que a gente percebe hoje pessoas que estão, parece que buscando a Deus apenas enquanto Ele pode lhes dar vantagens. Entrando nas igrejas que parece que oferecem mais do que outras. Ou só se dispondo a fazer coisas aonde a garantia de receber é maior do que a garantia daquilo que eu devo dar em troca, daquilo que eu devo também me comprometer. E isso é uma coisa que eu posso dizer em nome dessa palavra, inclusive que estamos ouvindo, que desagrada a Deus. Porque Deus, Ele não só nos quer satisfazer pelas coisas temporárias, mas Ele nos quer satisfazer pelas coisas eternas. Por isso nós podemos até ganhar uma cura de Deus, mas nós vamos chegar no final e vamos morrer, porque esse é o fato para a nossa vida. Nós podemos ganhar, quem sabe, até um presente de Deus, mas vai chegar um momento que isso vai passar. Mas na medida em que nós aceitarmos a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, anotem isso, amados, absorvam isso, porque isso é palavra para mim, é palavra para ti. Nós podemos até passar por situações estas e nós vamos ter a garantia de que nós estamos e nós estaremos com o Senhor para sempre, porque Ele quer isso para a nossa vida. Jesus aqui estava se referindo aos 2 peixes e 5 pães que Ele tinha multiplicado como comida para a multidão. Ele tem poder para isso. E lá tinha aquela multidão, no começo do capítulo 6, a gente vai ver isso, né, nos versículos anteriores, que aquela multidão estava com fome, Jesus percebe, Jesus sentia amor por elas, Ele não queria que elas passassem necessidades também, enquanto estavam na direção daquilo que Ele queria ensinar a elas. E o que Ele faz? Ele pega lá os 5 pães, Ele pega lá os 2 peixes e transforma em comida de tal forma que aquela multidão come e ainda sobram 12 cestos. Tal é o poder de Deus. Mas não é isso que o Senhor apenas quer fazer, não era isso que Ele apenas queria fazer, porque Ele sabia que daqui a pouquinho mais aquela gentarada toda ficaria com fome, ficaria de novo cansada. Mas Ele queria dizer algo mais, Ele queria ser algo mais, Ele queria significar algo mais. Para Ele, Jesus, essa era a hora de saberem que assim como Ele podia poderosamente multiplicar peixes e pão, Ele podia também com o mesmo poder alimentar a fome espiritual, fazendo com que aquelas pessoas nunca mais tivessem fome, sentissem fome, tivessem consequências da fome. Era Ele que poderia dar sentido eterno para a vida deles. Não são as pessoas, não é nem uma igreja instituída por seres humanos, mas é a presença de Jesus, que pode dar sentido eterno à minha vida. Ele tem dado, e eu posso compartilhar isso com muita alegria, como testemunho. Eu sei de muitas pessoas que têm tido isso na sua vida, mas Ele quer dar a todos que estão aqui sentados nesses bancos, Ele quer dar a todos que estão neste mundo, onde eu creio, onde nós podemos crer que nós não viemos aqui para apenas nascer, crescer e esperar a morte, mas nós viemos aqui para, enquanto, no meio entre o nascimento e a morte, nós encontremos razão para adorar a Deus, para reconhecer que Ele é o bem mais importante da nossa existência. Para tanto, meus amados, era necessário fé.
mas não uma fé de alguém que acredita, uma fé que parece que é algo que eu apenas uso quando preciso, não. A fé que compromete, a fé que me faz vestir a camiseta, a fé que me faz abrir mão de outras coisas, dizer, não, Jesus é o mais importante, é o mais querido para mim, eu não abro mão dele por nada, eu não troco ele por nada. Era necessário que essas pessoas viessem a ele. Isso é bom. Às vezes a gente fica naquela, né? Eles não vêm a mim, a igreja não vem a mim, mas eu tenho ido a Jesus. Como é que quando eu estou doente, eu vou ao médico? Ou pelo menos pego o telefone para dizer, médico, doutor, doutora, vem aqui. Por favor, vem aqui. Entende? Por que com relação a Deus a gente quer fazer o contrário? A gente quer esperar o contrário, como se a gente apenas fosse servido, em vez de dizer, Senhor, eu quero me dispor a Ti. E é necessário comer. É necessário absorver, é necessário deixar isso entrar para dentro das nossas entranhas, fazer parte da nossa mente, fazer parte do nosso coração, fazer parte da nossa vida, para que isso comece a transformar o nosso ser, não só de fora para dentro, mas de dentro para fora, uma transformação verdadeira, uma transformação genuína, uma transformação onde as pessoas olham para nós, escutam a nós, elas dizem, você é diferente. Você tem algo diferente, você tem um brilho diferente. E você com muito amor e com muita humildade, mas ao mesmo tempo com muito orgulho no Senhor, você pode dizer, é porque Jesus está morando aqui, porque eu recebi a Ele, porque eu tenho dado espaço para Ele, porque eu tenho comido da palavra dEle, porque eu tenho comido da presença dEle na minha vida. E como é que a gente faz isso? Aceitando a Jesus como Senhor e Salvador pessoal, colocando-se verdadeiramente aos seus pés, reconhecendo Ele como razão número um da nossa vida, como o bem mais importante da nossa existência. Eu aqui faço um parêntese e te pergunto com muito amor, você tem feito isso? Você tem reconhecido ao Senhor, a Jesus como teu Senhor e Salvador? Você tem se colocado verdadeiramente aos seus pés? Você tem considerado Ele o bem mais importante da tua vida, da tua existência? Se você não fez isso, amado, amada, faça. Faça, porque a qualquer momento nós podemos estar diante de uma situação crucial e isso vai ser importantíssimo. Como tão importante é termos a passagem para entrar no ônibus, como tão importante é termos a passagem para entrar no avião, como tão importante é a gente ter a garantia que a gente vai poder entrar naquele lugar, seja qual for. Nós precisamos ter Jesus no nosso coração e se você já fez isso, continua, não pare, não volte atrás, não desista. E se você está, quem sabe, se sentindo meio morno, não é mais como antigamente, onde você tomou essa decisão, volte de novo, volte para casa o mais rápido possível, volte à presença do Pai, volte à presença de Jesus o mais rápido possível, porque morno, diz a palavra do Senhor, nós somos rejeitados por Deus, porque Deus não gosta de uma posição onde a gente não está nem para lá e nem para cá. E isso precisa, meu querido, minha querida, ser profundo, ser consequente. De tal ponto que se Deus me der algo, amém. Mas se Deus não me der aquilo que eu estou pedindo, eu continuo dizendo amém. Porque a minha vida não depende daquilo que Ele me dá, mas a minha vida depende daquilo que Ele é. Essa é a grande questão na vida que nós precisamos ter hoje. Nós não devemos considerar Deus por aquilo que Ele dá. Nós precisamos considerar Deus por aquilo que Ele é. E Deus é eterno. Deus é amoroso. Deus é querido. Deus é aquele que se deu através de Jesus Cristo para que nós tivéssemos vida
e vida em abundância. E aqui eu quero trazer um exemplo muito interessante. 3 jovens foram buscar um sábio, uma pessoa que, na concepção deles, entendia dos assuntos de Deus como eles não estavam conseguindo entender. E a grande pergunta desses 3 jovens era: como é possível, olha só que interessante, encher-se de Deus? Como é possível encher-se de Deus? Talvez você já fez essa pergunta em algum momento. Talvez você já se perguntou diante do espelho em algum momento. Talvez na tua mente já passou alguma vez essa pergunta: como eu posso me encher? Como eu posso estar cheio de Deus na minha vida? E aqueles 3 jovens, então, estavam esperando isso do sábio. E o sábio, então, como resposta, fez uma orientação a eles. Ele pediu que cada um dos jovens tomasse uma peneira, mais ou menos como essa, eu imagino, e fossem até o rio, um rio que tinha perto de onde eles estavam. E a tarefa deles era que eles enchessem a peneira com água. Estão imaginando a coisa? E aqueles jovens, meio assim, com aquela coisa, pô, mas, o que ele quer dizer com isso? Olha só, isso não é meio loucura? Mas aqueles jovens, já que eles queriam uma resposta, eles resolveram: vamos obedecer o que ele está dizendo, vamos ver o que vai acontecer. E conta que aqueles 3 jovens, num certo tempo, ficaram lá, colocando a peneira dentro da água, tirando, e o que acontece? Peneira vazia. Colocava a peneira dentro da água, tirava da água, o que acontecia? Peneira vazia. O que acabou acontecendo? Daqueles 3 jovens, 2 desistiram, achando que o sábio estava louco, que ele não estava bem da cabeça, e foram embora. Mas um ficou lá fazendo, com insistência, a tarefa que lhe tinha sido dada. Quando aquele sábio chegou lá no rio para dar uma verificada no que estava acontecendo, ele observou que só estava aquele jovem. Mas aquele jovem que tinha ficado tinha um sentimento na hora. Ele disse: olha, sábio, eu estou fazendo o que o senhor está me mandando, mas está acontecendo uma coisa interessante. A peneira só fica com água quando ela está dentro da água. Eu tiro ela, ela fica vazia. A água vai embora. E aquele sábio olhou para aquele jovem e disse assim: está aí. Você está matando a charada. Assim é com Deus. Quando nós estamos imersos nele, quando nós estamos dentro dele, quando nós estamos na presença dele, quando nós buscamos por ele, quando nós nos colocamos diante dele, nós estamos cheios, ficamos cheios. Mas na medida em que nós nos afastamos de Deus, que nós não colocamos mais a nossa vida em Deus, que nós não mais aprofundamos a nossa relação com Deus, o que vai acontecer? Não vai ter mais nada, porque a água que estava dentro vai embora, e a peneira que estava sem água antes vai voltar a ficar sem água. A grande pergunta, meu amado e minha amada, nesta manhã é: o que você tem feito, não com essa peneira, mas com a tua vida? Como você tem se colocado diante do Senhor? Como você tem se colocado diante da presença do Senhor? Às vezes eu me esqueço. Perdão. Como você tem se colocado? Dentro ou distante? Às vezes, inclusive, fora. Que nem encontrei uma senhora esses dias, ela disse: pastor, eu não quero saber de igreja, eu não quero mais saber desse tipo de coisa. Porque as pessoas, elas frustram a gente e tudo.
Dela encheu a boca e disse assim: eu sou uma desigrejada. Aquelas pessoas que até temem a Deus, mas não buscam mais a Deus, não buscam mais a comunhão. E eu disse para ela: nós vamos ter que conversar. E nós já conversamos um pouco, mas tem muita coisa para conversar. Eu não posso julgar a fé que ela tem, mas eu posso dizer para ela que na medida em que ela não entra dentro do processo que Deus quer fazer na nossa vida, ela corre sério risco dessa água não ficar mais na peneira e ela ficar distante eternamente do Senhor. Meu querido, minha querida, e assim eu quero convidar o grupo de louvor. Eu quero te convidar nesta manhã, eu quero te convidar nesses próximos dias. Aceite a Jesus como o pão da tua vida. Como o pão para a tua vida. Coma de Jesus. Saboreie de Jesus, da sua presença, da sua palavra, do tempo de intimidade com Ele através da oração. Testemunhe de Jesus naquilo que Ele tem feito na tua vida. Não escondas, não deixe isso para ti guardado, mas fale desse Jesus, fale desse poder, fale dessa transformação que Ele está fazendo na tua vida. E tem muita coisa que Jesus faz na nossa vida, eu sei por mim. Eu sei de testemunho de pessoas que diziam: olha, antes eu mentia, mas agora eu não tenho mais vontade de mentir. Antes eu era desonesto, mas agora eu não sei, eu não quero mais ser desonesto. Antes eu fazia as coisas de qualquer jeito, agora eu não sei, eu não quero mais fazer as coisas de qualquer jeito. E o resumo é: Jesus está fazendo diferença na sua vida. Mas por quê? Porque elas estão recebendo dele e elas estão deixando que ele transforme a sua vida. Não foi o que nós cantamos antes da mensagem? Renova-me. Eu canto esse louvor clamando pela minha vida. Eu quero que o Senhor me renove. Eu preciso que o Senhor me renove. Eu quero que Ele seja o pão da minha vida. Eu preciso que Ele seja o pão da minha vida. Eu quero que Ele seja o alimento mais importante da minha existência. Eu preciso que Ele seja o alimento mais importante da minha existência. Para que quando chegar o fim neste mundo, que vai chegar, se não chegar para você, vai chegar para mim, primeiro que você, nós tenhamos certeza que estaremos na eternidade com o Senhor. E eu vou dizer assim com palavras minhas, no mínimo vai ser extraordinário, e vai ser para sempre, e vai ser a coisa mais bonita que nós podemos imaginar. Porque é a presença de Jesus que vai dizer: entra, meu filho, entra, minha filha, toma lugar aqui, eu já preparei o lugar para você. Senta-te, continua te alimentando com esse alimento que não te deixa mais ter fome, porque você está cuidado por mim eternamente. Baixa a tua cabeça. Fecha teus olhos um pouquinho. Absorva dessa palavra que você ouviu. Te pergunte: Jesus tem sido o pão da minha vida? Jesus tem sido a razão da minha vida? Jesus tem sido o bem mais importante da minha vida? Se você está dizendo sim para isso, louve a Deus. Louve a Deus. E clame para que Ele deixe que isso permaneça até o fim da tua vida aqui e até a eternidade com Ele. Mas se a tua resposta sinceramente for não, Jesus não tem sido o pão da minha vida, Ele não tem sido o mais importante. Eu que me conheço sei que tem outras coisas que têm ocupado o lugar de Jesus na minha vida. Eu que me conheço sei que eu tenho colocado outras coisas mais importantes que Jesus na minha vida. Então clame: Senhor, eu quero que Tu sejas pão da minha vida. Eu quero que Tu sejas o mais importante da minha vida. Quem sabe hoje, aqui neste culto, você pode estar fazendo isso agora. Depois você pode comentar isso com alguém, compartilhar com alguém. Eu gostaria muito de ouvir essa tua decisão. E tome isso como uma decisão que nunca mais terá volta. Mas quem sabe aqui entre nós tem alguém ou algumas pessoas que já fizeram isso e que por alguma razão
estão distantes desse pão, que não estão mais comendo com fome este pão como comeram no passado quando receberam. Volta para casa. Busque essa restauração e tome essa decisão de dizer: Senhor, eu quero voltar a comer de Ti com toda a vontade, com toda a fome. Eu quero reconhecer novamente que Tu és o bem mais importante da minha vida, que eu não Te troco por nada, porque Tu deste a Tua vida para que eu tenha vida. E que o Senhor te abençoe por isso. Deus amado, nós queremos primeiro te agradecer porque Tu vens para ser pão da nossa vida. E segundo, para que a partir do momento em que nós comemos desse pão, que nós aceitamos a esse pão, Tu queres ser a razão da transformação da nossa vida e da certeza que nós não vivemos apenas para este mundo, mas nós vivemos neste mundo com a perspectiva da eternidade na Tua presença. Por isso, Senhor, continua sendo este eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, para que, mesmo diante dos problemas, nós tenhamos certeza da Tua bênção na nossa caminhada, na nossa história. Em nome de Jesus, amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão.
Podemos nos sentar um pouquinho antes ainda da oração final. E como igreja nós queremos estar ao lado de famílias enlutadas. Eu já venho citando isso durante o culto, que nós temos essa razão aqui também nesta manhã. Desde o começo da pandemia, ou seja, há 7 meses atrás, nós tivemos alguns sepultamentos. E por causa da questão de aglomeração, a gente então tomou como decisão de irmos a cada culto colocando algumas lembranças desses sepultamentos para as famílias que estarão participando conosco. Então aqui hoje nós queremos citar, né, o falecimento de 3 pessoas que aconteceu então nesses últimos dias e meses. Primeiro, o sepultamento de Leopoldo Paim Acosta, que faleceu no dia 27 de maio desse ano, com a idade de 66 anos, 3 meses e 27 dias. Leopoldo Paim Acosta era filho de Severo Acosta e Alba Paim Acosta, casado com Lolita Zoneman Acosta, também já falecida. O casal foi abençoado com 2 filhas e 1 filho. Então, esses que estão enlutados. E deixa enlutados, então, além dos 3 filhos, 1 nora, 2 genros, 5 netos, demais parentes e amigos. Também lembramos aqui, com tristeza, com pesar, e nos colocamos ao lado da família, o falecimento de Ilma Loskar Níquel. Ilma faleceu no dia 9 de setembro desse ano, com a idade de 72 anos, 9 meses e 30 dias. Ilma nasceu no dia 10 de novembro de 1947, em Bandeirinha. Era casada com Zeferir Níquel, que está aqui entre nós, e o casal foi abençoado com 2 filhos. Deixa enlutados o esposo, 1 filho, 1 filha, 1 nora, 1 genro, 3 netos, 1 neto em memória, 1 irmã, 1 irmão, 6 cunhadas, 2 cunhados, sobrinhos, demais parentes e amigos. Então aqui lembramos especialmente desses 3 netos, né, que estão enlutados, estão ainda vivos. E também, quando nós lembramos do falecimento da dona Ilma, nós lembramos o falecimento e o sepultamento de Christopher Níquel Conflans, que faleceu no dia 4 de abril, com a idade de 33 anos, 1 mês e 17 dias. Christopher havia nascido em 18 de fevereiro de 1987 e deixa enlutados o pai, a mãe, o irmão e amigos. Então, e hoje também essa questão da avó sendo lembrada, junto com o vô que está aqui. Então, a estas famílias eu quero desejar de todo o meu coração, com a mais profunda sinceridade, a palavra de hoje. Não tem palavra melhor para dizer a vocês, enlutados, Jesus é o pão da vida. Tem dores? Sim. Tem luto? Sim. Tem saudades amargas? Com certeza, sim. Tem razões para chorar? Quem sabe muitas. Mas quando a gente crê que Jesus é o pão da vida, nós cremos que apesar dessas coisas, Jesus é o mais importante na nossa existência. E aqueles que buscaram a Jesus enquanto viveram aqui, se encontrarão, tomara que conosco, que vamos fazer a mesma coisa na eternidade com o Senhor. Que assim seja. Amém. Por isso nós queremos estar orando por essas famílias, e além de orar por elas, queremos estar lembrando também da Nelce, a irmã da Inaide, que está enferma, então oramos por ela.
E também quero pedir com carinho que estejam lembrando do Dirceu, que é primo da Linéia. Ele mora em Dois Irmãos, como a Linéia vem de lá. E eram amigos, primos e amigos desde a infância. E que ele teve um aneurisma cerebral, agora a gente está descobrindo, parece que é uma outra coisa, mas ficamos com essa primeira informação. E que foi ontem encaminhado de Novo Hamburgo para Porto Alegre. E a situação parece que não está nada boa. E ele ainda também é uma pessoa jovem. Então, que Deus esteja com eles e com a família neste momento. Quero convidar para ficarmos de pé. Nós queremos orar. Deus amado, nós queremos primeiramente nos colocar diante de Ti para clamar por essas famílias que estão enlutadas. E o luto, Senhor, é uma coisa que mexe conosco, porque ele nos faz dar contas de que quando o Senhor nos criou, o Senhor não nos criou para a morte. O Senhor, na verdade, nos criou para a vida. A morte veio acontecer porque nós desobedecemos a Ti, porque nós pecamos, porque nós preferimos ficar longe da Tua presença, da Tua palavra. E a morte, por isso, ela traz dores, ela traz sofrimento, ela traz saudades, ela traz lágrimas. E tudo isso nós cremos, o Senhor compreende na nossa vida, porque por mais que nós tenhamos a Ti como nosso Senhor e Salvador, nós somos pessoas humanas e por isso pessoas frágeis. Por isso nós queremos pedir, Senhor, que Tu sejas o nosso consolo, que Tu sejas o pão da nossa vida, o pão para a nossa vida. E eu quero Te pedir especialmente por esses enlutados, que o Senhor esteja tocando nos seus corações, para que esses que permanecem com vida, continuem vivendo essa vida com intensidade, com responsabilidade, mas também com alegria na Tua presença. Abraça, Senhor, a essas famílias com a Tua graça, com a Tua misericórdia e com a Tua fidelidade. Queremos também trazer, Senhor, a Nelce diante de Ti. Queremos trazer o Dirceu diante de Ti. Queremos pedir, Senhor, que Tu coloques a Tua mão sobre a enfermidade deles, sobre o problema deles. E seja um médico sobre a vida deles, Senhor. Para que eles tenham tempo de receber da Tua graça e da Tua misericórdia. Também queremos orar por todas as pessoas que estão nesse templo. Pessoas que estão com medo de algumas situações que estão acontecendo, que poderá acontecer. Pai, dá a essas pessoas amadas a certeza que entregando a nossa vida a Ti, tudo mais que precisamos, o Senhor fará. Por isso podemos descansar em Ti. Cuida de nós, Senhor. Cuida também desse tempo onde estamos nos preparando para eleições. Ó Senhor, mais uma vez nós temos a oportunidade de escolher não aquela pessoa que nos interessa ou que faz um favorzinho para nós, mas aquela pessoa que está mais próxima da Tua vontade, que olhe a realidade, Senhor, da cidade como um todo e não apenas em alguma parte. E que ali possamos depositar, Senhor, a nossa confiança com cobrança pelos próximos anos. Por isso nos dê, Senhor, sabedoria para este momento. Continua conduzindo também a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa vida, para que tudo seja conforme a Tua vontade e para que tudo conte com a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Estenda a tua mão, por gentileza, para receber aquilo que o Senhor quer te dar. E o que Ele quer te dar? A sua bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a sua paz. Que a paz do Senhor reine no teu coração, hoje e sempre. Em nome de Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Eu desejo a todos um bom dia, uma abençoada semana. Não vou até a porta, tá? Me entendam, lamento, mas é necessário. Tchau.